Você faz parte de uma religião intolerante? Será que você prega uma religião que ela não respeita todas as ideologias? Que ela não se adequa, que ela não se adapta a todas as ideologias? Essa é a moda do momento. Você religioso, você que tem uma religião, que tem uma fé, deve se submeter à ditadura da ideologia dominante. Existem várias ideologias aí que estão recorrendo aos tribunais para cercear o direito de religiosos e de religiões de prestarem seus cultos e de fazerem as suas pregações e as suas doutrinas. Por quê? Porque, segundo esses grupos ideológicos chamados de minorias, eles estão sendo atacados, estão sendo tratados como pessoas indiferentes. Eles não querem que a pregação desses cultos atinjam a suposta honra fictícia deles. E assim eles recorrem aos tribunais, recorrem à justiça, para que essa justiça, já toda aparelhada por essa ideologia, possa perseguir, caçar e punir esses líderes religiosos e fechar esses templos religiosos. Porque agora toda e qualquer crítica a qualquer grupo que se considere por uma ideologia minoritária é tido como uma violação de um direito humano. E aí a sociedade agora tem que se adequar e tem que aceitar toda a imposição social. O seu filho pode ser doutrinado na escola por essa ideologia, por esse grupo minoritário. Os seus filhos podem ter a religião deles zombada e criticada nos carnavais, nas escolas, na passeata, nos programas dessa ideologia minoritária. Mas se o seu filho professar a fé dele, ou se você professar a sua fé no seu templo religioso, ou dizer que o seu Deus ele determina que as pessoas sejam assim, e quem não fizer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus terá uma punição, terá o inferno como consequência, você vai ter a sua reputação assassinada e você se prepare e queira responder a vários processos judiciais. Por quê? Os intolerantes que pregam a tolerância são essas pessoas do bem, que caçam você, que não aceitam a sua crença e nem os seus valores, mas eles dizem que são tolerantes. Como é a tolerância deles? Ele tolera você desde que você viole e estupre todos os seus princípios, destrua os seus princípios para se adequar à ideologia dele. Essa é a falsa tolerância que eles pregam. Então é o seguinte, ó, eu respeito você, desde que você muda as suas crenças para se adaptar ao que eu acredito. É assim que eles pregam a tolerância deles. Talvez você faça parte, no critério deles, de uma religião intolerante, de uma religião que não respeita a factícia falácia da diversidade. Eles supostamente pregam a diversidade, o respeito à diversidade, mas é a diversidade deles. A diversidade é um título dado a eles, aos grupos e o aparelhamento ideológico que eles fazem parte. Não é você não inclui. Você não faz parte da diversidade. Você não faz parte do grupo minoritário. Você faz parte do grupo dominante, opressor. Então você é inimigo dele. Ou você se arrepende, ou você se adequa, ou você se cala, ou você aceita ser cerceado seu direito de liberdade de expressão, seu direito de culto, de crença, ou você vai ser perseguido. Você não vai ter paz, sabe por quê? Porque agora qualquer cristão que manifestar a sua fé, que disser que Deus combate o pecado, a violência, o estupro, o adultério, o homossexualismo, a gula, qualquer tipo de pecado que a Bíblia descreve como que viola a santidade de Deus, você vai ter que responder nos tribunais. Se você disser que uma pessoa desses grupos vai para o inferno porque não se arrependeu do pecado, você vai ter que responder nos tribunais. Então, a sua fé agora, ela está sendo manipulada, cerceada, está sendo controlada pela galera da ditadura do politicamente correto. Você tem que se adequar a essa ideologia. Se não se adequar, vai ser punido severamente. Se a sua religião for tida por esses grupos minoritários como intolerante, você vai ter que se adequar. Porque senão você vai ser caçado, vai ser perseguido. E o seu fim não vai ser bom, não. Porque eles estão por aí. A ditadura dessas ideologias políticas aí, que retroalimenta esses grupos chamados minoritários, eles dividem a sociedade em grupos para dominar a sociedade. Então, estão enraigados em todos os lugares. Abra sua boca e diga que não concorda com algo para você ser caçado, ser linchado, a sua reputação ser assassinada nas redes sociais e onde você convive. Vão fechar a oportunidade de emprego para você, vão perseguir as suas empresas, vão perseguir o seu trabalho, vão denigrir a sua imagem, destruir toda a sua carreira que você construiu, porque você não aceita, não concorda e diverge dessas ideologias. É assim que esses sócios tolerantes fazem com as pessoas que eles não concordam.
que são contra o que eles acreditam. Então você precisa ter cuidado. A sua fé, cada dia que passa, ela está como se fosse num funil. Cada dia fica mais estreito. Ou você tem a liberdade para manifestar a sua fé, e você vai começar, já está, e vai cada dia mais aumentar a perseguição contra você que é cristão, contra você que se opõe às ideologias dominantes na sociedade. A sua fé ela está em alta. A sua fé ela está sendo combatida o tempo todo, atacada o tempo todo. Quando esses grupos dominantes, minoritários, essas ideologias anticristãs, vilipendia a sua fé, zomba da sua fé, põe crucifixo nos órgãos genitais, quebra a imagem e símbolos religiosos dos cristãos, sejam católicos ou protestantes, é liberdade de expressão. Um artista colocar um crucifixo no ânus, um rosário no ânus, é liberdade de expressão. Um artista pegar um ralador e ralar uma imagem de uma santa católica nu, é liberdade de expressão. Um artista fazer a encenação da ceia de Jesus gay, Jesus embriagado, Jesus fazendo multiplicação de pães pelo órgão genital, que é o ânus, é liberdade de expressão. Dizer que Jesus era gay é liberdade de expressão. Zombar e vilipendiar da sua fé não é crime. Agora diga você que a palavra de Deus combate a homossexualidade, que os homossexuais que não se arrependerem serão julgados no inferno. Diga você para você ver o que vai acontecer. Veja qual foi o que aconteceu com a Bruna Carla, porque ela se manifestou com relação à crença dela e à homossexualidade, como era que ela lidava. Se ela iria cantar ou pregar no casamento de um amigo dela que é homossexual, que é gay. E a internet toda, os ideólogos de plantão, os grupos minoritários que se retroalimentam e que fazem publicidade, ganham dinheiro em cima desses grupos, dessas bandeiras aí, começaram a atacar e persegui-la. Se a sua fé divergir desses grupos minoritários e dessas ideologias dominantes, as ideologias dominam os grupos chamados de minoritários. E esses grupos são os que atacam os inimigos dessas ideologias. Então você vai ser atacado e perseguido judicialmente e na sociedade. A sua fé ela está em xeque. Ou você é cristão e vai ser perseguido até a morte, ou você vai se calar e vai fazer o jogo deles e vai se unir a eles. Porque só tem essas duas saídas, não tem outra opção. A justiça ela não vai mais, a justiça humana ela não passa de um trapo de imundícia. Ela não está preocupada com a verdade, com o que é certo. A justiça agora está aparelhada por ideologias, então a justiça vai julgar segundo as ideologias dela e não segundo a reta justiça. É preciso que você saiba como cristão se posicionar na sociedade. Vão tentar calar você o tempo todo. Você vai ser perseguido em nome de Cristo, por amor a Cristo, mas aquele que permanece é aqueles que Deus escolheu para a vida eterna. Aqueles que retrocedem são aqueles que não foram escolhidos para a vida eterna. São aqueles que serão lançados no lago de fogo, junto com esses ideólogos e junto com esses militantes, esses grupos minoritários aí, que estão atacando a fé cristã. O pecado, ele precisa ser combatido. Mas você não precisa atacar ninguém. Você combate o pecado na sua crença, dentro da palavra de Deus, sem precisar atacar ninguém. Mas eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar porque eles vão chamar você de intolerante, de pessoas que desrespeitam, discriminadoras, homofóbicas, transfóbicas, gordofóbicas, racista, sexista, misógino, genocida, tudo que for de ida, eles vão colocar, de ismo e de ida, eles vão colocar em você. Porque eles só sabem fazer isso. Eles são como pombos que chegam numa mesa de xadrez, perdem o jogo, derrubam as pedras e cagam o tabuleiro todinho e ainda saem achando que fizeram alguma coisa positiva. Se você faz parte de uma ideologia, de uma religião que está atacando as ideologias, os grupos minoritários, você tenha cuidado. Você vai ser perseguido cada dia mais. E aí a sua fé vai ser colocada em xeque. Ou você segue a Cristo e vai ser atacado, ou você se cala e você aceita as ideologias e as perseguições.